Muito bem, sejam bem-vindos ao debate esportivo semanal do Três Teses. Hoje temos muitos assuntos para falar, né? A gente estava projetando o roteiro para hoje e o que parecia ser um roteiro simples já se tornou algo dinâmico, cheio de assuntos. Vou começar apresentando meus parceiros de sempre aqui no podcast. Carmelito, como é que tá? Tudo ótimo, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde. Aí, mano, como é que tá? Estamos indo, né, cara, na batalha sempre. Isso aí, tentando sobreviver. E hoje temos aqui uma convidada especial, vai ser a primeira voz feminina no Três Teses, algo que a gente admite que é uma falha nossa, que é sim fruto de machismo, por mais que a gente tenha tentado fazer convites, né, para outras pessoas que acabaram não podendo gravar, né, por um motivo ou outro, mas isso não é uma justificativa, isso é só um reconhecimento de que sim, é o machismo operando, né, se a gente consegue ter mais convidados homens, é por causa do machismo sim, é algo que a gente tem que se policiar para tentar corrigir. Nossa convidada, torcedora do Grêmio, integrante da Tribuna 77 do coletivo Elis Vive, Tiele Kavarlewski. Boa noite, Tiele. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, né? Tá pela primeira vez, então, representando o time feminino aqui e espero fazer um bom jogo, então. Legal. Bom, a gente vai ter que começar pelo Inter, né, gente? Porque o fato do dia foi a entrevista do D'Alessandro, onde ele anunciou que depois de dezembro vai deixar o clube. Não anunciou aposentadoria, inclusive garantiu que continua jogando, continua atleta, mas diz que vai deixar o Inter e não vai prolongar o contrato nem mesmo até o fim da temporada em fevereiro. Eu quero só dar uns pitacos aqui sobre todo esse conjunto de situação e depois já passar para o Mano, para o Carmelito e para a Thierry também comentar. Sei que o Mano e o Carmelito vão ter muito para falar sobre esse assunto. Eu confesso que eu fui surpreendido hoje por essa entrevista e esse anúncio, tá? Achava que o D'Alessandro pelo menos iria prolongar o contrato até fevereiro. E, cara, eu não consigo ver isso como algo isolado, entendeu? Dentro desse contexto de efervescência política que está rolando no Inter e todo esse contexto que tem ali troca de departamento de futebol, saída do treinador. Eu não consigo ver isso no movimento isolado, mesmo que o Dari diga na entrevista que a decisão estava tomada e que era uma questão de pensar em como comunicar, quando comunicar. Eu vejo isso sim conectado, todos esses eventos. Acho que o D'Alessandro não vinha dando indicativos de que isso aconteceria, né? Inclusive, muito se comentou, né, de que ele era um líder positivo no vestiário, aceitando a condição de ser utilizado por menos tempo e menos jogos. Vejo isso sim como um indicativo de turbulência, inclusive pelas declarações dele, né? Tipo, a gente comentou sobre as coisas, né? Os motivos da saída do Kudê, se seria simplesmente, de um lado, muita gente dizendo dele justificar a ausência de reforços e por isso teria aceitado a proposta do Celta. De outro lado, entre os quais eu me incluo, né? Colocando mais peso num desgaste e num afastamento em relação ao departamento de futebol, numa falta de respaldo. Inclusive o Kudê, né, deu uma entrevista para o Fernando Calas nessa semana, onde ele coloca, né, que não se sentiu apoiado e tal, relacionando isso com a saída do Inter, né, declaração dele de algo abertamente assim que ele não tinha colocado anteriormente. Então vejo sim esse anúncio do D'Alessandro dentro desse contexto, né, político do Inter, que eu acho que vem sendo muito danoso para o clube. Como a gente comentou, né, dos influencers e tal, de como isso afetou o Kudê, e ele também falou isso para Bibiana Bolson, né, alguma coisa nesse sentido. O D'Alessandro também falou disso, também citou nome de matérias jornalísticas, né, e isso para a gente ver, né, como isso chega nos caras e como isso incomoda os caras, né. O D'Alessandro citou um cara que fez uma matéria que ele considerou desonesta, em certo sentido. Esse cara depois foi trabalhar no Inter, né, com a gestão, hoje já é desligado. Também citou influencers e tal, que tiveram o mesmo sentido. Então, me causa um certo espanto, assim, né, como que se contrata alguém sem ter uma sondagem se aquela pessoa é bem vista pelo grupo, ou por um líder de grupo, como é o D'Alessandro. Então, acho que esse processo tá muito conturbado e tá tudo junto. Acho que é por aí, mano, a minha contribuição nesse assunto. Eu acho que tu resumiu bem toda a situação, é por aí mesmo. E hoje, na coletiva que ele deu, anunciando que ele joga até no Inter, né, até o dia 31 de dezembro, que depois ele vai continuar como atleta, mas em outro clube, isso ficou bem claro, assim, tipo, exatamente, ele citou essas matérias
Que são duas matérias, na verdade. É uma matéria de 2009 e uma de 2012, tá? E aí, no caso, ele até falou, mas são duas matérias diferentes, mas que falam realmente o que ele disse, né? Que é a cobrança em cima do que ele ganhava por dias, por horas, e até porque foi uma temporada de 2012 que ele teve muitas lesões, né? E a de 2009 também vai mais ou menos nessa linha. E ficou muito claro para quem era o jornalista e tal. Depois ele falou de influencers, mas ele falou, e isso que parece ser o determinante, né, na saída dele, porque o D'Alessandro ele tem uma boa relação com essa diretoria. E ele está vendo que provavelmente essa diretoria, dependendo de quem vá, né, para o pátio, né, para o segundo turno da eleição, essa diretoria vai cair fora. E ele leu muitas coisas aí nos últimos dias, inclusive ontem, e citou, inclusive, um conselheiro ou candidato ao conselho da oposição, que faltou o respeito. O cara fez um tweet que, assim, se tu é conselheiro, tu não pode fazer. Na verdade, tu não deveria fazer de maneira nenhuma, porque foi muito desrespeitoso. Mas o cara, como conselheiro que está ali dentro do clube, que tem uma relação, pode ser próxima ou distante, mas tem uma relação com os atletas, que pode dar de cara como atleta, falar, escrever o que o cara escreveu é ridículo, sabe? Aí é falta de respeito, como ele fala, não é uma crítica ao jogador, já falta de respeito com o homem, né, com o cidadão. E eu acho que isso aí foi determinante, porque existe uma guerra política hoje no Inter, que a gente não sabe quando é que isso vai acabar, né? Tá longe de acabar, tá longe de ser apaziguado os ânimos. E, cara, essa eleição ela deveria ter sido antecipada, porque tá muito ruim a situação, sabe? Isso aí, ficar muito claro que entrou no vestiário o aspecto político e que foi determinante na saída do Cudê e que está sendo determinante nessa decisão do D'Alessandro. E, cara, e ele falou também, como tu disse, Vicente, ele falou dessa questão de influencers, né? E, cara, ele foi bem, o que ele disse, assim, textualmente? Ele disse: o Twitter é um lugar dos covardes. É muito fácil falar nas redes sociais. É fácil falar mal do clube quando perdemos 1 ou 2 jogos. O Colorado de verdade ajuda, ou pelo menos não se manifesta. O Colorado de verdade busca ajudar. E ele fala, depois disso, ele fala de falta de respeito, né? O cara ele não tem problema o cara dar opinião, mas o cara faltar o respeito com o jogador, ofender o jogador, e isso realmente acontece, a gente sabe que acontece. E esse fenômeno dos identificados, né, a gente tem que começar a filtrar bem, cara, porque tá afetando diretamente o clube, até porque alguns dirigentes aproveitaram essa onda para contratar alguns influencers e determinar o que aparece de pauta positiva, e normalmente é pauta positiva para Cartola, né? Tá valendo detonar jogador, tá valendo detonar técnico, mas Cartola, esse cara sempre passa a mão, né? Passa o pano. Então, o Inter precisa se apaziguar, cara, politicamente falando, e eu acho que precisa de uma oxigenada também, porque tá feia a coisa. Vou começar pelo que. Bom, vou começar pelo D'Alessandro, então. Antes eu só gostaria de falar um breve histórico. Eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo lá em 2000, tá? Eu tive o prazer de buscar o D'Alessandro no aeroporto Salgado Filho. Buscar, que a gente chama, quando chega um jogador novo, a gente vai recepcionar para fazer a matéria jornalística. O D'Alessandro chegou em Porto Alegre com desconfiança, bastante desconfiança. A gente veio de um rolo na Espanha, veio de uma temporada na Argentina, e precisava se reafirmar. Bom, daí depois disso não precisamos falar mais nada. Eu só quero citar um episódio. Foi o episódio de 2008. 2008? Ano, quando ele saiu do Inter, foi 2008? Não. Foi em 2016. 2016, perdão. 2008 ele chegou, né? Isso? 2008 ele chega, aí em 2016 ele dá aquela temporada lá no River e volta em 2017. Por que eu cito esse episódio, tá? Desde aquele momento, o D'Alessandro passou a ter desconfiança de direções do Internacional. Por quê? Porque naquele ano,
praticamente toda a culpa do ano do Inter nas costas dele. Por ele ser o jogador mais importante, o ídolo da torcida, aquela coisa toda. Tanto que ele saiu do clube, assim, pediu para sair. Voltou dando declarações que um dia ia falar qual é que tinha sido o problema e coisa e tal. Hoje a gente sabe que teve uma parte que foi por causa dessas matérias que o Mano citou aí. Agora, o D'Alessandro é um baita de um cara, meu. É um baita de um ser humano, sabe? Com todos os defeitos que um ser humano tem que ter. Todos nós temos. Todos nós temos, obviamente. Eu fico triste porque é raro ter ídolos, né? Que nem é o Renato no Grêmio, que nem é o D'Alessandro no Inter. É muito raro. Agora, para falar a situação de D'Alessandro junto, saído por motivado pelos dirigentes, tá? Eu falei no último programa, a gente debateu bastante, não vou debater de novo, mas isso é um problema que já vem desde antes do D'Alessandro chegar no Inter, né? Se a gente for analisar, novo momento político do Inter começou lá em 2000 com o Jarbas Lima. Como é que foi os 2 anos do Jarbas Lima? Ele nem ficou, né? Pois é, não ficou, deu um rolo, mostrou o cofre vazio, deu um rolo, pediu para largar. Quem foi que assumiu? Fernando Miranda. Fernando Carvalho foi vice do Miranda, né, de futebol. Acho que foi. Pegou não quebrado, não sei o quê. Eu não sei se ele estava na base. Acho que ele estava na base naquela época. Eu acho que ele até chegou a ser diretor, alguma coisa assim. Fazia parte, né? Que eu me lembro de uma frase dele que ficou bastante conhecida, que é o seguinte: os jogadores da base, era da base, exatamente. Os jogadores da base não tinham nem camisetas para treinar. Estão falando de 20 anos atrás, tá? Só para a gente ter uma noção de como é que é a confusão do troço. De lá para cá, o Inter só se apaziguou os ânimos quando foi vencedor. Enquanto não tiver título, eu sei que o Vicente disse que não é importante, o Mano também acha que não é. Não distorce. Enquanto não tiver título, não vai ter categoria de base funcionando no clube, e não vai ter tranquilidade. Não vai ter. Quem vencer no Inter vai pegar um rabo de cometa. Escuta o que eu estou dizendo. Por quê? Porque o clube está falido. Uma confusão política. Os caras de dentro da diretoria se enganam uns aos outros. Daqui um pouquinho está numa chapa diferente. Pode acontecer, mas tá tudo errado, cara. Tudo errado. Eu acho que isso tudo reflete dentro do campo, né? Como eu falei lá atrás, no dia que o Kudê saiu, que eu falei no programa, a boa temporada do Inter é 9 pontos, e tá difícil de conseguir um pontinho desses 9, hein? Que tá vazando para dentro do vestiário, refletindo no campo, isso tá claro, né? Thierry, a gente já viveu no Grêmio tempos atrás, aí, principalmente com o Koff, o Doni, e aí tinha ali uma terceira via com o Homero Bellini e tal, e também a situação era mais ou menos semelhante, né? Tinha alguns pontos semelhantes, né? De quanto essa briga política acabava interferindo no campo, né? Sim, total, né? Eu acho que até isso é o que permite a gente tirar um pouco de campo a questão da rivalidade, de fazer piada com isso e se sentir até meio mal, né? De observar, porque também fica naquela de se perguntar por quanto tempo a gente se mantém sem uma crise como essa, né? Já que ela é perseguidora de clubes com histórias grandiosas, né? Mas eu estava pensando aqui de também como essa crise empodera o discurso de influencers, né? Porque num primeiro momento eu pensei que deve ser a questão da pandemia, sei lá, o clube não tem o contato com o torcedor por arquibancada, por contato ali, tipo, do torcedor que vai até o estádio, né? Num tempo como no tempo normal, e acaba sugando tudo isso que aparece nas redes, que às vezes é completamente irrelevante, é um desabafo de um torcedor qualquer que acaba se tornando influência porque ganha essa voz e esse poder de RT e tudo mais, que eu acho que muitos desses influencers são, sei lá, pessoas que não deveriam ganhar esse microfone tão potente a ponto de gerar uma crise num clube como o Inter, né? Não sei, assim, eu fico pensando em várias coisas, tentando também
é sempre aproximar isso ao que o Grêmio já teve na história e ao que o Grêmio pode vir a ter, assim, enfim. Então é aquele medo que sempre nos acompanha, tipo, a gente ri, mas ri com respeito. É horrível, é uma situação bem, bem chata, assim. Mas aí o Inter, ele potencializou, realizada pela diretoria do Inter. O clube alimentou o monstro e agora o monstro saiu do controle. Isso ilustra um pouco dessa crise, né? Dessa, assim, do controle mesmo. Vocês, quem eram os influencers da época? Era o Lauro Quadros, o Rui Carlos Oster, o Verne Carlé. Esses eram os influencers. Esses eram os influencers da época. Por que eles eram os influencers? Porque eles tinham uma grande audiência. Muitas pessoas escutavam eles, replicavam as opiniões dele. Hoje, simplesmente saiu o eixo, mudou o eixo. Hoje, todo mundo, que nem a Thierry lembrou, todo mundo tem a sua opinião, o cara vai lá no Twitter, fala uma coisa bacana, vira uma influência. Vocês entendem o que eu quero dizer? Antigamente era difícil formar, porque tu precisava do microfone de uma empresa que nem a RBS Correio do Povo, que é onde eu trabalho, para conseguir ter essa influência sobre as pessoas. E não recebia o eco do ódio, né, também. Ele falava ali, as pessoas recebiam e ficavam em casa, entre os amigos delas, não voltava com tanto poder, né, com tanto eco. Exatamente. Eu vou contar uma historinha para vocês, então. Pode terminar, Carmelito. Depois eu conto a história. Não, só para fazer um gancho com o que o Vicente perguntou para a Thierry. Eu tive o... Vou falar prazer, tá? Porque eu aprendi muito, tá? Mas foi momentos muito difíceis que eu vivia no Grêmio nos anos 2000, tá? Como repórter. Eu fazia basicamente o Inter, mas eu ia muito aos jogos, principalmente do Grêmio. Todas as coisas que eu vejo acontecer, bem como a Thierry falou, uma hora vai voltar. Tudo que eu vejo acontecendo hoje no Inter, acontecia no Grêmio. Direção incompetente, a direção que está no clube é a pior do mundo, a que está fora é maravilhosa, quando assume vira a pior direção do mundo e coisa e tal. A gente deveria aprender com essas coisas, mas a gente não aprende. É verdade. A gente não aprende de jeito nenhum. Vou contar a historinha para vocês, então. O ano é 2016, tá? 2016 e começa esse negócio de Twitter a ter mais impacto no futebol. E aí o Inter começa bem o Campeonato Brasileiro, né? E aí depois tem aquele revés, né? Daí sai o Argel. E aí eu recebo um convite para me deslocar até o Beira-Rio. Eu disse, cara, o que os caras querem comigo no Beira-Rio, velho? Ah, beleza, fui, né? Fui ver o que era. Aí cheguei lá, tinha mais algumas pessoas que eram, tinha um monte de seguidor no Twitter, e tinha rádio, tinha blog, e tinha um monte de coisa. Eu não tinha nada, cara, só tinha minha continha no Twitter lá. Então me senti até um peixe fora d'água. Mas fiquei lá para ver o que os caras queriam. Aí tinha alguns dirigentes do Inter, e aí eles quiseram começar a conversar conosco para a gente fazer assim, uma agenda positiva do Inter no Twitter e no Facebook. Vamos lá, pessoal, está precisando da força de vocês e tal. E, cara, no começo eu achei uma boa ideia, entendeu? Porque a gente não ia receber nada, ia ser pelo clube mesmo. E tá, o pessoal gostou da ideia, tinha, sei lá, umas 10 pessoas, talvez. E aí a gente pensou, né, como seria isso, mas seria um negócio assim, tipo, ficou combinado, não tem assim de não criticar. Se errar, vai criticar. E nessas conversas, cara, tava bem na época que o Inter tava procurando um técnico e anunciou o Falcão. Aí, Falcão, nosso ídolo, vamos apoiar o cara, né? Só que a gente não sentiu muita força naquele negócio. E os caras, não, estamos junto com o Falcão e tal. E brincaram. Eu vou cometer agora algumas coisas que ficaram em off, mas os caras chegaram a brincar. A gente, olha, não, vamos me contratar o Celso Roth, na época que a gente falou. E os caras deram risada, vocês estão loucos, blá, blá, blá. Deram risada e tal. E tá, aí continuaram as reuniões, só que o negócio a gente começou a ver que não era aquilo. Não era aquilo. E aí começou aquela, vou demitir o Falcão e aí quando entrou a SWAT, né? 5 jogos, Roth, né, mano? cara, 5 jogos só. 5 jogos. E aí, e era só carne de pescoço, né? Quando ele pegou. Já era 2 jogos fora de casa e tal, bem ruim a tabela. E aí tiraram o Falcão, cara. Aí quando tiraram o Falcão, a gente tinha o grupo, né, no WhatsApp, e aí explodiu o grupo no WhatsApp. Vocês vocês falaram, vocês debocharam do Celso Roth, e agora vocês estão chamando o Celso Roth
para dentro do clube de novo, cara, o Inter vai cair. Eu falei, pode pegar meus Twitter na época, eu disse, o Inter vai cair com o Celso Roth. Vai cair. E caiu. Então, ali, ele foi um embrião, só que um embrião do torcedor apaixonado, e o torcedor apaixonado, ele não compra discurso de diretor. Se vai ruim no campo, se vai ruim a administração do clube, ele vai criticar, e foi o que aconteceu. Só que daí os caras viram que ali tinha uma coisa que eles poderiam lapidar, e lapidar logo depois, mas logo depois vem o influencer contratado. Então, e aí, cara, é um negócio bizarro, né, cara? Porque daí tu pega um comunicador que tem já um alcance, e esse cara, o cara tá fazendo a dele, tá ligado? Ele tá trabalhando. Mas o clube usar isso politicamente, usar para adestrar torcedor, aí, cara, é um negócio muito sujo, sabe? Eu acho muito sujo. Esse papo de pagar para jornalistas falarem bem do seu clube, isso não é de hoje, tá? Com certeza. Precisam deixar bem claro. Gente, eu não tenho prova, eu não posso acusar ninguém, jamais faria uma leviandade dessa. Mas isso é um assunto que se fala há muito tempo, tá? Há muito tempo. Não é porque agora tem as redes sociais e blá blá blá. Não, isso já acontecia, teoricamente acontecia antes. O problema não é esse. O problema vou evitar falar. Me perdoe, mas eu vou evitar falar. Eu acho que tá certo. Agora, o que aconteceu de diferente agora foi institucionalmente a contratação desse tipo de serviço. Essa é a diferença. Um clube falido ainda. Um clube que demitiu funcionário na pandemia, né, cara? Exatamente. Funcionário que ganhava aí um salário mínimo. Essa é a questão, né, cara? Então, mas enfim, né, cara? É que eu digo, o profissional, ele tá lá, ele tá fazendo o trabalho dele. Eu não tô criticando o profissional, na verdade. Ele tá lá fazendo o trabalho dele. Agora, quando esse profissional também tenta enganar o torcedor, dizendo que não, é a opinião dele, e aí tu vê que essa opinião 2 semanas depois muda completamente, e depois 2 semanas depois muda completamente de novo, aí tu sabe que não é opinião, né? É o tweet patrocinado, é a opinião patrocinada. Então o cara tem que ser honesto com o torcedor. O que eu cobro é honestidade com o torcedor. Não vem dizer que é opinião, cara. Porque daí o cara fala assim, tal jogador é maravilhoso, tal treinador é maravilhoso, aí passa 2 semanas, né? Não deu certo, a diretoria diz assim, não, dá pau nesse jogador, dá pau nesse treinador. O cara vai lá e dá pau. Eu não sei, né, cara? É que cada um, mas a credibilidade do cara vai pra onde, né? Zada, vamos passar para a parte do Inter no campo agora, então, na última semana? Vamos embora. Pela ordem que primeiro teve a eliminação para o América, na Copa do Brasil. Como é que viu esse jogo aí, mano? Cara, foi um jogo bem fraco do Inter. O Inter entrou com... Aí eu vou entrar na entrevista do Abel, vou comentar a entrevista do Abel para comentar o time. O Abel disse que não teve tática, não teve estratégia. Ele achou que seria melhor colocar um time mais cascudo, né, mais experiente, e foi isso. Tipo, a cabeça dele achou, não, melhor é um time mais experiente. Colocou um time muito lento, travado. E o América jogou com o regulamento debaixo do braço, né, cara? Não quis agredir muito. Eu acho que até se o América quisesse mais um pouco de jogo, né, teria ganho a partida, mas o América jogou esperando o Inter e o Inter não ia. O primeiro tempo todo, para vocês terem uma ideia, o Inter não teve uma conclusão a gol. Não teve. Não levou perigo nenhum. O time que estava precisando fazer 2 gols, né, para poder se classificar. O segundo tempo não mudou muito, mas o Inter tentou agredir um pouquinho mais, e aí começou a fazer as mudanças, daí entrou o Yuri Alberto no fim, entrou o Praxedes, deu um pouquinho mais de juventude pro time, mas o gol saiu no último lance do jogo, uma bola totalmente, foi um balão para a área, acho que foi o Galhardo que escora, e o Yuri Alberto faz o gol, né? A única chance clara de gol do Inter no jogo todo, saiu o gol. Castigo, até certo ponto merecido para o América, porque o América poderia ter levado esse jogo no tempo normal e foi para os pênaltis. E aí, cara, pênalti é aquilo, né, cara? O Galhardo, que nunca bateu um pênalti rebolou e bateu um pênalti, e errou, claro. Sempre bateu firme na bola, né, mas dessa vez não foi legal.
E o Wendel também errou o último pênalti, provavelmente saiu do estádio a bola, eu acho. Talvez. Mas aí já era. O Inter não merecia classificar. Essa é a questão. O Inter não jogou para classificar. Seria um crime contra o América, o Lisca, né? Aí no fim teve uma confusão ainda, uma coisa lamentável, né, cara? Lamentável. Perde o jogo daquela maneira, perde a classificação, na verdade, daquela maneira, vira as costas, vai pro vestiário. Ah, teve gozação. Cara, tem que fazer em campo. Depois que acabou o jogo, não adianta, velho. Bom cabrito não berra. Eu vi bem parecido contigo o jogo, mano, e concordo que o América mereceu a classificação, mas mais pelo que fez no Beira-Rio, tá? Porque não fez nada também no jogo de Minas, né? O jogo em Belo Horizonte foi horrível, né, cara? Ele arriscou perder a classificação, inclusive. Eu até anotei, eu vejo os jogos anotando, né? Porque senão depois eu esqueço dos eventos dos jogos. Eu até anotei aqui que o América abdicou demais do jogo e muito cedo, cara. Então, não, e se tu pensar assim, Vicente, é muita mudança, velho, em pouco tempo, da forma de jogar, tu entendeu? Tu não, cara, assim, eu chego no clube que tá, assim, tá liderando o campeonato, eu tento assim, ó, nesses primeiros jogos mudar o mínimo possível. Tu não pode sair, mas eu não jogo com 2 atacantes fiados, eu tenho que jogar com extrema. Cara, tu não tem extrema. Não tem? Não tem extremo. E pior, tu tá pegando um time que já tem um jeito de jogar e tu tá bagunçando isso. Tu tirou o Edenilson do lugar, tu tirou o Galhardo do lugar, acabou com a organização e a coletividade que tinha o time. Cara, segura a tua onda. Tu chegou agora, segura, escala os caras, deixa os caras jogar como estavam jogando. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os últimos jogos, não estou reclamando do Cudê, os últimos jogos do Cudê, o Inter já apresentava alguns problemas que eu vinha alertando lá desde março. Tá? Falta de jogadores, o grupo chega na metade do ano e cansa por causa de 2 jogadores específicos, esse tipo de coisa. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: tirando o Cudê, qual o treinador que poderia dar sequência ao trabalho do Cudê? No meu entendimento, nenhum. Mas eu tô dizendo assim, eu não quero que ele dê sequência ao trabalho, mas eu quero que, cara, tu tem 2 jogos eliminatórios, assim, tu pegou a bomba na tua mão, entendeu? Não mexe, velho. Faz o seguinte, o esquema vai ser o mesmo, vai jogar com 2 lá na frente, cara, não mexe, espera um pouquinho, segura a tua onda. Até, mano, jogo dele no Brasil conversa com os caras, né? Deixa mais com os caras, né? Conversa com eles. Sim. Conversa assim, ó, como é que vocês vinham jogando, gente, tal. Entendeu? Vamos tentar manter, acordar. Ele não vai conseguir manter os mesmos processos do Cudê. Ele nunca trabalhou nesse esquema, é impossível. Mas acho que dava para pelo menos deixar os jogadores nas posições e que vinham jogando bem. Não jogou lá contra o América porque não podia, mas provavelmente ia escalar o Maurício e vai matar o Maurício de extrema também. Vai matar o Maurício errando nisso. No jogo contra o Fluminense eu já anotei coisa para falar sobre isso. Tá usando errado o Maurício. Vou deixar para falar do jogo do Fluminense, porque e aí eu vou falar desse 4-2-3-1 também, pra gente poder ver por que tá dando errado. O jogo do América é isso aí, né? O jogo do América foi isso. Thierry, chegou a ver esse jogo aí do Inter e América? Infelizmente não. Eu vi o primeiro tempo do Flamengo São Paulo e depois eu precisava fazer umas coisas assim, tipo estudar e tal. Não fiquei vendo, daí só vi depois os melhores momentos, entre aspas. Mas acharam para editar melhor momento? Olha, os pênaltis. É o gol do final ali, os 49 e os pênaltis, né, os melhores momentos. Não tem mais nada. Esse jogo foi realmente fraco. Vamos então para o Inter e Fluminense, avançando. Então tá, vamos lá. Inter e Fluminense. Cara, o Inter entrou, aí o Abel vai naquele eu gosto do 4-2-3-1, blá blá blá. Aí, cara, coloca o Maurício de extrema, mata o cara, velho. Mata. Tanto que o gol que ele faz, ele foge da extrema, ele vem pra tabelar no meio, porque não tem condição, cara. O cara não é extrema, vai matar o cara. Aí o Caio Vidal, que é um jogador de extrema, que joga de extrema na base, joga pelo lado esquerdo, é um cara esforçado e cara que tem futuro. Só que daí é o seguinte, ele é um 4-3-3. E aí o que acontece? Em meio campo, cara, do Inter é toda dentro do campo e quase quando ele faz o gol, né, um gol meio ocasional, achou o gol, e aí o Fluminense toma conta do jogo, porque o Inter recua totalmente. Eu não sei o que mais o Lomba vai ter que fazer ou não fazer dentro de campo para perder a condição de titular. É incrível, a temporada dele é horrível.
A temporada dele é horrível. Ele tem 4, 5 jogos bons e 20 jogos ruins. Então, o Lomba, por que o Lomba não sai? Porque ele é um líder do vestiário, mas essa liderança de vestiário está nos custando muito caro dentro de campo. Então, é um grande problema. Cara, fora outros erros individuais, também está faltando alguns jogadores. Eu vejo o torcedor pedindo algumas coisas e às vezes eu vejo também profissionais, cronistas, falando coisas que eu fico apavorado. Eu vejo os caras dizendo assim, pô, por que não colocaram o Heitor? Cara, o Heitor estava suspenso. Por que não colocaram o Moledo? Torcedor falando e gente que trabalha com futebol falando. Moledo tá machucado. Algumas coisas que não dá para entender também, sabe? Porque, porra, os caras têm que ter um mínimo, vai estudar lá, tu vai comentar o jogo, tu vai falar sobre o jogo, estuda lá para ver quem é que tá disponível, cara, para não falar besteira. Mas, assim, tem muita coisa errada, cara, tem muita coisa errada e essa troca de modelo de jogo, sem ter tempo para treinar, para mim, ainda vai custar muitas derrotas pro Inter. Cara, eu acho que esse jogo, ele é um jogo assim, é um jogo legal pra gente ver como às vezes o resultado mascara algumas coisas, né? Pra mim, o momento que o Inter estava pior distribuído em campo era quando estava ganhando o jogo. E quando estava melhor distribuído foi quando tomou o empate e aí, bom, depois daí bagunçou e daí veio a virada. Por quê? Quando ganhava o jogo, tava como o Mano falou, o Maurício aberto na direita, ele não consegue jogar ali contra o Santos, ele já não conseguiu jogar, já foi sumido do jogo. Quando ele vem para o meio, tem a jogada, ele faz o gol, né? Falha do Muriel e tal, mas ele estava ali fazendo a jogada com o Galhardo. Sim, acreditou, né? Outra coisa que eu notei nesse jogo, cara, é a queda da intensidade do Inter, tá? Principalmente sem a bola. É um time que pressiona muito menos a bola e está pressionando cada vez menos a bola. Tanto é que esse time todo descaracterizado do Fluminense aí, depois que tomou o gol, não criou chance nenhuma, mas né, o jogo se desenvolveu muito mais no meio campo, o Fluminense ficou muito mais com a bola, e o Inter não tinha desarme, não tinha retomada de jogo, muito pouco, algo que era uma característica forte do time. É a defesa passiva, né? Ele fica esperando o erro do adversário, ele não provoca o erro do adversário. Tá pressionando pouco. Depois achei que o Abel fez um movimento interessante com a entrada do Marcos Guilherme. Era o Leomir que estava ontem. É o Leomir, exatamente. Falei o Abel na correria. O Leomir e o Osmar Loz, né? Tava a dupla ali. Até era o Loz que estava orientando antes dos jogadores entrarem, com as folhinhas ali e tal do campo. Ele coloca o Marcos Guilherme, tira o Nonato, e aí ele centraliza o Maurício. Né? E aí o time melhora, cara. Achei que o time melhorou bastante. Não, merecia até fazer o segundo gol ali. Começou a pressionar, né? E tal, criou chance, pressionou o Fluminense. Mas depois o time bagunçou de novo, né, cara? E acho que o Odair ele acabou sendo premiado porque ele renovou o fôlego do time, mas sem colocar jogadores mais defensivos, né? Ele trocou posição por posição. E aí, numa falha de posicionamento entre o Cuesta e o Wendel, né? Estavam muito distantes um do outro, né, cara? Por aquela inversão de bola, acabou vindo a virada ali. Mas acho que, cara, a temporada do Inter vai ser a tendência que seja por aí, cara, de instabilidade total de modelo. Então eu tava certo quando eu falei lá, quando o Cudê caiu, que tinha acabado a temporada. Vai ter mais dois treinadores até fevereiro, vai ter mais 2 treinadores, é isso? Tu sabe, vai trocar, eu não sei, mas que o rendimento ia cair, com certeza. Tava certo, né? Tu sabe bom, quantos... eu vou falar de algum... Bom, fala, mano. Só para te dar mais, eu tenho coisa para falar. Sabe quantos gols, quantos chutes a gol o Fluminense teve ontem? 2. Hã? 2. 2, exatamente, 2. Se não tivesse goleiro, se o Inter jogasse sem goleiro ontem, o jogo ia terminar 2-1. Mano, tu não acha que nesse contexto, cara, trocar um goleiro e botar alguém sem ritmo é perigoso também, cara? Não, cara, já passou da hora, velho. Tem que trocar o goleiro. É um cara que já não passa confiança nenhuma, cara. Não passa confiança nenhuma. E o goleiro não pode não passar confiança. Assunto de goleiro, eu não vou falar de goleiro, porque o meu grande amigo Daniel Pavan, o cara que formou praticamente o gato do Alisson, sabe muito de goleiros, cara, e eu não prefiro nem tocar nesse assunto. Eu acho que tem problemas mais graves no Inter, tá? Eu acho que, como eu falei lá quando foi demitido, cara, eu falei que o principal problema do Inter ia ser a cabeça. Tanto que se vocês lembrarem, eu falei da entrevista do Marcelo Lomba naquele dia posterior ao pedido de demissão do Cudê. Jogador abalado mentalmente, sentido. E hoje, D'Alessandro falou sobre isso. A saída de Cudê mexeu no grupo. É uma obviedade.
Não adianta querer que o Inter jogue como jogava com o Cudê, porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Não tem como. Por quê? Porque o Cudê passava 90 minutos gritando para os caras jogarem. Inclusive, eu tenho a opinião de que um dos motivos do Cudê ter pedido o Boné para ir treinar na arquibancada na Espanha é justamente ter um grupo desse tipo. Um grupo que toma um gol e se abala. Vou ter que citar o Grêmio aqui, os amigos colares estão me escutando, vão ficar bravos comigo, mas eu preciso citar o Grêmio. O Grêmio há anos não tem esse tipo de problemas. Não, uma vez lá que outra, tudo certo, que dava em baixa, sei lá o quê. Mas na maioria dos jogos o Grêmio tem ter quase certeza que ele sabe o que tem que fazer dentro de campo. O Inter não consegue mais. Tudo que conseguia fazer com o Cudê não consegue mais. Como é que vai resolver isso? Olha, eu acho que só o que o Mano falou, só acabando tudo que tem agora e começando tudo de novo. Vale lembrar que eu era um cara que até o ano passado dizia que tudo que estava acontecendo no Inter era resquício da Série B. Mas são 3 anos, com um monte de tempo já passou. Cara, isso vai demorar muito tempo para passar, cara. Olha as finanças. Olha, eu temo muito pelo time do Inter, viu? Muito. Porque eu tinha certeza que o rendimento ia acontecer o que está acontecendo agora. No grupo que o Inter tem, a mudança que foi traumática, por ter um começo de ano maravilhoso, um começo de brasileiro maravilhoso, eu acho que o Cudê pediu o boné no momento certo. Eu acho que uma preocupação é, de repente, uma possível debandada até, né, cara? Porque a condição financeira, por esse impacto, né? De repente, sei lá como é que vai ser montado um grupo para o futuro aí, para a próxima temporada. Eu acho que finalmente vai ter a equipe sub-23 do Inter. O profissional vai ser só formado por sub-23, que eu vi um monte de gente enchendo o saco do Cudê por causa disso. Por sinal, eu mandei para ti, mano. Eu quero saber se tu escutou a coletiva que eu te mandei. Já tinha escutado, escutei de novo. Naquele minutinho, tu escutou o que ele falou? Sim. Revela para os nossos companheiros o que ele falou. A respeito do quê? A respeito do quê? Eu te mandei. Eu sei, mas ele fala um monte, mas ele fala a partir do 39, lá ele fala um monte de coisa. Não, primeiro assunto, né? Primeiro assunto. Pô, Carmelito, que eu lembre, qual é o primeiro assunto? Eu vou te lembrar, então. Ele pediu para um influencer, jovem influencer... Não, beleza. Tu tá falando jovem influencer, para parar de falar notícia ruim do Inter e falar coisa boa numa coletiva. Na verdade, é um repórter. Esse cara, eu não vejo ele como influencer, ele é um repórter. Não importa quem é o. Não, tudo bem, é nada mas contra o jornalista. Sim, não é nada sim, ele é um repórter. É contra a forma como as coisas aconteciam. É isso que eu tô querendo te dizer. O cara como é que se diz? É identificado com o Inter. Isso. Uma coletiva, ele faz uma pergunta. E tá errado com o Cudê ali, né? Ele fazia todas as vezes a mesma pergunta. Chegou nesse dia, que casualmente para mim, foi a gota d'água na vida do Cudê com o Inter. Depois disso, ele pediu demissão. Se até os caras que são identificados dão um pau, que é o que o D'Alessandro falou hoje, como é que eu vou ficar nesse clube? Mas eu discordo, tá? Eu discordo do Cudê. Eu acho que não é porque o cara é identificado que ele não tenha que fazer uma pergunta mais dura ou não tem que fazer uma crítica. Eu não entro nessa aí também. Só que isso aí, mano, mostra para mim, pelo menos, de que o assunto que era problema só com a direção não me convence. Mas nunca é só, né? Nunca é só o problema de um, né? Eu acho que o principal problema está na falta de retaguarda, que ele viu que não teve, inclusive, como o Vicente falou, ele falou isso lá numa das coletivas lá no Celta. Mas, cara, assim, eu acho que os últimos anos do Inter mostram muito mais do Inter do que do Cudê, entendeu? Claro, é óbvio. Kelly, estamos chegando no Grêmio, prometo. Tu quer falar? Pode continuar, fica à vontade. Tu quer falar alguma coisa desse Inter e Fluminense aí, antes da gente passar pro Grêmio? Não, esse jogo eu acompanhei, tava assim, acompanhando, mas não tava vendo com toda a atenção, mas eu achei que em algum momento ele se tornou um jogo bem chato, assim, né, parecia que tava, pelo menos o Internacional parecia muito cansado, assim, né, o jogo ficou pesado, não se movimentava muito, assim,
Daí eu meio que deixei de prestar atenção. Eu fui pega de surpresa nos gols, assim. O gol olímpico eu achei uma sacanagem com o goleiro, inclusive, porque o jogador do Fluminense subiu, né? E, tipo, fingiu o cabeceio e ele viu que a bola podia entrar e se abaixou. E aí o goleiro já, já não teve tempo de buscar. Um destaque da Thierry que me faz do cansaço, né? Do cansaço. Não, justamente esse aí do goleiro. Ali devia ter um jogador que não estava ali, porque qualquer cobrança de escanteio, você pode olhar em qualquer clube, até na várzea. Tu que jogou na várzea sabe. É o centroavante que marca essa primeira, só que nesse caso o centroavante era o Galhardo, né, cara? Não interessa, tinha que ter alguém ali, não tinha. Eu vou dizer uma coisa, eu joguei na várzea e joguei até no gol na várzea já. Bola na pequena área, não quero nem saber, velho, do goleiro, sai socando tudo. Pode errar, mas não pode. Pode errar. No primeiro poste não pode errar, pode errar, mas não pode ficar parado debaixo do gol. Bola na pequena área, tem que sair. Eu acho que aquele lance ali é difícil, não dá tempo dele chegar. Mas eu acho que o que ele podia fazer era se manter na trajetória da bola. Porque se não desvia ninguém, ele pega, entendeu? Mas a Thierry acabou de lembrar que um baita de um cara ele subiu, um jogador. Ele achou que ia ter a casquinha que não teve, né? Ele apostou no desvio. A Thierry tocou num ponto muito importante. Cansaço. Também. Cansaço. Sim. O Inter tem jogado aí com uma base, né? A base tem jogado esses últimos jogos todos. Sim, né, mano? A gente comentou isso, né, cara? A priorização era outra, né? Com certeza, o planejamento anterior seria dar uma poupada, ou no mínimo fazer um misto no primeiro jogo contra o América. Exatamente. E aí isso não foi feito, perdeu o jogo, e aí se criou a necessidade de repetir jogadores que acho que não se repetiriam em campo. Lesão, inclusive, do Moisés, né? No jogo contra o América. Se repetiu contra o Santos, se repetiu contra o América de novo, se repetiu contra o Fluminense, vai se repetir contra o Boca, vai estourar. Não tem mágica, né, cara? Vamos pro Grêmio. Chegamos no Grêmio, Thierry, finalmente. Thierry, classificado na Copa do Brasil, jogo de volta tranquilo, né? Foi o jogo contra o Cuiabá. Super, um jogo muito lindo, inclusive, assim, que deu uma... Eu fiquei muito iludida, né? Por sorte, o Renato é muito astuto e ele acabou com a minha ilusão ontem mesmo. Então agora eu já tô mais suave, assim. Mas, enfim, acho que pelo menos esse jogo, né, comentando, vamos por partes, mas esse da Copa do Brasil contra o Cuiabá foi muito bom, assim, o jogo. O Grêmio, pela primeira vez, até eu acho, esse ano, eu vi o Grêmio organizado em campo, trocando passes, se achando, porque às vezes acontecia muito parecia que eles não se olhavam, eles não se buscavam no campo, né? Eu acho que pelo menos dessa vez, assim, eu fiquei bem confiante, né? Nesse jogo, pontualmente. Sim, e a repetição da escalação, né, cara, do meio campo, para dar padrão, para dar jogo, e por mais que agora o Brasileirão esteja ali ao alcance, o foco total nas Copas, né? Mesmo com a vantagem no primeiro jogo, e achei um jogo bem parecido com o desenho do primeiro. Acho que o Grêmio fez um grande primeiro tempo, definiu o jogo. A diferença é que pro primeiro jogo é que não teve um momento bom do Cuiabá no segundo tempo, né? Como teve lá no primeiro jogo. Achei um jogo bem resolvido, tranquilo, mas assim, como eu falei no jogo do Inter Fluminense, né? Não dá para nem pro resultado mascarar algumas coisas, né? E eu quero apontar como negativo o sistema de trocas do Renato no segundo tempo. Assim, se a gente olhar o conjunto de quem saiu, quem entrou, beleza, né? Era aquilo ali mesmo que tinha que fazer para dar uma... né, para girar o grupo e tal. Só que o problema é a ordem em que o Renato faz isso, na minha opinião, e o tempo em que ele faz isso, né? Às vezes ele faz uma substituição que entorta o time, daí ele gasta mais uma ou duas para arrumar de novo o sistema. Por exemplo, acho que ele deixou o Jean-Pierre tempo demais em campo naquele jogo. Se não me engano, ele foi o último que saiu, foi sair aos 37 do segundo tempo. Acho que é um risco demasiado para um cara que vem no histórico recente de lesões, que está começando a ser fiel do modelo de jogo, né? E acho que esse ponto a gente tem que apontar. Não? Então, acho que eu vi o jogo por aí, cara. Resolvido rápido. Exatamente, só que eu acho o seguinte, eu acho o Grêmio, tá, um time com mais capacidade para ter mais estabilidade do que o São Paulo. São Paulo é um clube que tem um alto e baixo muito grande. Bom, a gente está vendo isso na temporada inteira, né? Não estou dizendo que é um time ruim ou que não
pode passar pelo Grêmio. Pelo contrário, é um time bom, só que também apresenta altos e baixos. Eu acho que o Grêmio, contra o Cuiabá, que nem a Thierry lembrou, que nem o Vicente lembrou, o Grêmio fez um belo confronto. Eu acho que o Grêmio vem em crescimento, tá? Eu arrisco a dizer que o Grêmio é o favorito a ganhar a Copa do Brasil. Hein? Eu acho também. Começou. Eu acho. Mas eu acho mesmo. Eu acho São Paulo um time bom. A gente já falou isso com relação ao brasileiro, mas é um time que oscila pra caramba. Oscila demais. Mas eu acho que o Palmeiras tá crescendo também, mano. O Palmeiras, eu acho que treinador. sim. O Palmeiras é o principal concorrente do Grêmio na Copa do Brasil. Porque o Palmeiras vai começar, esses dias deu azar também. Tipo, como é que é o nome do menino que eu falei no episódio passado? Wesley se machucou, não vai jogar mais a temporada. Esse cara tava jogando muita bola, cara. Para mim, a grande revelação do Campeonato Brasileiro é o Wesley do Palmeiras. Infelizmente, se machucou, não vai jogar. Mas o Palmeiras tem um grupo muito bom e vai voltar muito jogador agora. Então, é o grande adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Mas, claro, tem que passar pelo São Paulo primeiro. Mas o Carmito falou uma coisa interessante. O Grêmio ele tem mais casca esse tipo de jogo. 4 anos com o mesmo técnico, né, cara? Não, e tem conquistas conquistas recentes, isso aí te dá confiança, cara. Tu vai para um jogo desses aí já sem aquele peso nas costas que o São Paulo tem. O último título do São Paulo foi Sul-Americana, né? Já tem bastante tempo isso também. Com o Maicon ainda. Fiquei curioso para saber o que a Thierry acha, não considera o Grêmio favorito. Olha, eu não vou rebaixar, assim, eu acho que o Grêmio tem condições enfim, de ser o favorito, acho que tem condições, apesar de que eu já fui vaiada no Twitter por um bando de São Paulino que invadiram lá um tweet na semana passada, mas o que me motiva a acreditar que é possível é que o Grêmio cresce muito nas Copas, né? O Grêmio não se mantém, é super inconstante no Brasileirão, não convenceu no Gauchão, mas chega na Libertadores, nossa, parece que é outro time, ou é outro técnico, ou aconteceu uma bruxaria, sei lá. A coisa acontece nas Copas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Então, acho que é isso que ainda me dá um pingo de ilusão mais concreta, assim, sabe? Sim, acho que a Thierry toca num ponto que foi o Mauri Brum, eu acho que eu vi no Twitter colocar esse dado, acho que de 2017 para cá, o Grêmio só não chegou em semifinais naquela Copa do Brasil, acho que de 18, que caiu para o Cruzeiro nas quartas nos pênaltis. De resto, tanto em Libertadores como em Copa do Brasil, o mínimo que o Grêmio chega é semifinal. Então, que nem tem uma sorte, e tem uma sorte no sorteio, né, cara? Uma casca muito grande, né, cara? Isso aí dá muita cancha. Eu queria. Não, e tem o pai de santo é bom, né? Porque o sorteio sempre é bom também, né? Os últimos anos. Vocês estão esquecendo do Flamengo, né? Os times aí do sorteio foram bons. Mas assim, ó, falando sério, tem 3 times com viés de subida aí. É o Grêmio, São Paulo e o Palmeiras, né, cara? Peraí, só um pouquinho. Não vem com esse papo de viés aí que eu já me irritei agora. Ué, cara. Conheço um presidente aí de um país aí que adora falar essa palavra aí, cara. Me irrito já. Os caras estão sequestrando as expressões, né, mano? Não. A expressão é nossa. Ô, Thierry, e ontem a gente deixou 2 pontos em São Paulo ou ganhou 1 ponto com aquela defesa do Vanderlei? Poxa, agora tu dificultou. Eu ia falar facilmente que a gente deixou 2 pontos, mas agora lembrei. É impressionante, né? Ontem eu não sei o que aconteceu, o que o Renato entendeu para aquele meio de campo. Até gostaria que alguém me explicasse, desenhasse, sei lá, porque eu não entendi o que ele fez com o Jean-Pierre, como que ele conseguiu colocar um ataque tão forte para não fazer nada, né? Tipo, lá na frente, quando eu me dei conta assim que tava o Thuram, o Diego Souza, o PP e Jean-Pierre em campo, e o time simplesmente não conseguia avançar, né? Eu sei lá, acho que ali pesou muito as decisões ruins do Renato, e é o que às vezes faz a gente pensar que não dá para acreditar muito, né? Porque como que pode? Ele sabe o caminho, né? Ele provou lá contra o Cuiabá, pelo menos na minha visão do jogo, que ele sabe como fazer o time jogar bem e junto.
Agora, daí chega naquele jogo de ontem, parece que ele se perdeu, ou ele quis se perder, eu não entendi. Ele quis tentar uma nova possibilidade, assim, aproveitando que é Brasileirão e que ele não se importa tanto, não sei. A Thierry definiu bem. Acho que o Renato é um cara que tem se mostrado assim, um grande armador do time e estrategista para início de jogo, mas as mudanças, quando ele tem que mexer no time, principalmente em estrutura, que é quando ele tem, por exemplo, jogador a mais, como teve ontem, por grande parte do jogo, inclusive 2 jogadores a mais, ele se perde e prova, né, cara, que não adianta empilhar atacante, tu tem que ter estrutura. Foi por aí. Tem que ter estrutura, pra cima deles. Entendeu? Quando tu botou o Jean-Pierre lá para trás para iniciar a jogada, tu passou inclusive a correr risco. Por 2 ou 3 vezes o Luan carregou bola pelo meio, porque não é característica do Jean-Pierre estar correndo atrás de jogador, não é isso. Permite um parêntese só sobre o Jean-Pierre para esse capítulo. Que tu deu um destaque no jogo da Copa do Brasil importantíssimo, tá? O Jean-Pierre saiu aos 36 do segundo, quase 40, 37, né? O Jean-Pierre vem de uma parada muito grande. O Jean-Pierre é o jogador que fez com que o Grêmio voltasse a ter um meio de campo operário que constrói com qualidade, que envolve o adversário. E no jogo do Brasileirão, ele opta por tirar o Jean-Pierre da função dele. É terrível, cara, terrível. Porque assim, o Jean-Pierre é um jogador no meu entendimento, tem que estar perto do gol, e não era o jogo pro Jean-Pierre ontem. Me perdoa, eu sei que o gremista quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas é que é o seguinte, cara, tu precisava descansar o Jean-Pierre neste jogo, pro jogo de quarta-feira tá 100%. O Renato é um cara que faz muito bem isso, cara, faz muito bem. Tanto que eu acho que ele fez muito bem de ter dosado o Jean-Pierre até ontem. Ontem eu acho que ele errou. Errou, eu acho até o seguinte, quando ele tinha 2 a mais, ele não precisa, o que ele não precisava era o GPR lá atrás. Se fosse deixar o GPR, que deixasse então na posição original, porque ele é o cara que dá assistência, dá o último passe, tem um chute de média distância qualificado. Se for para deixar, deixa lá. Se não, como tu falou, pode poupar e tirar, porque o que o Grêmio precisava ali? O Grêmio precisava de vitória pessoal no lado, né, para pressionar e fazer conclusão. Era um jogo, por exemplo, para quando o Luiz Fernando cansasse, entrar um Ferreira. Não era um jogo para tu botar Thurin e Thiago Souza dentro da área para ficar recebendo cruzamento da intermediária, que foi o que aconteceu no final do jogo. Era o Diogo Barbosa colocando bola de qualquer jeito lá para dentro, e acabou que o Grêmio não concluiu uma bola na direção do gol com 2 jogadores a mais, entendeu? Daí foi salvo pelo Vanderlei lá, porque o time estava todo bagunçado, que permitiu uma criação de chance com o lateral direito adversário, com 9 jogadores em campo na marca do pênalti, por bagunça. Não pode, né? Não pode. Sem contar que é o seguinte, hoje em dia no futebol mundial, tu precisa, quanto mais passa o tempo, mais espaço tu precisa, por causa da forma como é marcado, da forma como se distribui os jogadores dentro de campo. Empilhando atacantes com lançamento lá para dentro, o que acontece? O Corinthians se retrai e fica 18 jogadores dentro da área. Não faz nenhum sentido. Ainda mais o Grêmio que tem capacidade para construir sem ser dessa forma. De novo as mexidas, né, cara? Tipo, ele tira o Orejuela, aí bota o Matheus Henrique na lateral direita, aí 5 minutos depois ele tira o Matheus Henrique para botar o Vitor Ferraz. Tu gasta 2 substituições para fazer uma coisa. Parece o Abel colocando o Marcos Guilherme do lateral direito, tirando o Heitor. Entendeu? É difícil, né, cara? Mas assim, esse jogo vai acontecer, né, cara, no campeonato altos e baixos. Né? A gente viu, por exemplo, me lembrou muito o Goiás e Inter. Né? A diferença é que na chegada que o Goiás teve, fez o gol, o Corinthians não fez. Mas aquele negócio, Inter, se os caras acertam a casinha, é gol, né, cara? Então ficou assim, mas Tchelle, tem outra coisa que a gente tem que falar sobre o Grêmio, que é prolongar o contrato do Renato até fevereiro, né, para garantir o fim da temporada. Sim. O que eu acho uma acertada, eu só não entendi por que até fevereiro, né? Qual que é? Porque eu imaginei que já ia ser renovado para, sei lá, até 2025. Na próxima temporada, né? Mas o Renato não gosta de decidir isso tão antecipadamente. Nunca foi assim nas renovações. Né? Menos mal, então. Ele gosta de dar uma observada nas opções e no mercado.
Sim, sempre. Mas eu tô dando uma corneteada, tá? Eu já opinei aqui, tá? Que eu acho que o ciclo do Renato podia ter se encerrado no final do ano passado. Mas reconheço que ele reinventou o time de novo, né? Com o Darlan, que era alguém que eu já vinha defendendo há mais tempo, ter mais oportunidades. O Darlan tinha que ter sido expulso, Vicente. Era e seguinte, acho que dá para falar um pouquinho de arbitragem. Gosto bastante do Caio Max, tá? Já falei disso aqui no podcast, mas ontem, a partir desse erro, ele se embananou todo. Principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo, depois que baixou a adrenalina, melhorou. Mas a primeira expulsão do Corinthians era para ser expulso mesmo. É muito justa, cara. E se tu for ver nesse lance, aí o VAR tentou atrapalhar ele. Sim. E vai lá, vê a consequência, vê a perna aberta, troca o cartão, dá o vermelho e o cara do VAR chama ele para ele reconsiderar o vermelho. Tipo, vai entender um troço. Ele já estava atrapalhado, porque sabia que errou o lance do Darlan, né? Porque o árbitro sente, né, cara, pela reação dos jogadores e como fica o jogo depois, sente que errou. Né? E aí estava embananado, tanto é que daí com intervalo no segundo tempo ele melhora e o negócio vai mais tranquilo. Mas o VAR tentou atrapalhar ele ali. Pegadinha do VAR, né, cara? Pô, pra que atrapalhar, cara? Pra que? Se o cara foi lá, viu a canela do jogador. E é o cara que viu de perto, né? O VAR não tem aquela imagem que cara, ele tem olhando perto, lá consequência, e como tu explicou num outro episódio aqui, a consequência é motivo para expulsão, certo? Certo. Então, o cara foi lá, viu a consequência, viu que foi duro demais, o cara expulsou. O que o VAR vai chamar o cara, meu? Essas coisas que não dá para entender, cara, para atrapalhar o jogo. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelos trabalhos que o Renato faz, tá? Principalmente no Grêmio. Tá? Trabalhei com o Renato há alguns anos. Acho ele um treinador que cresceu muito. Essa última passagem não precisa nem falar, porque os títulos, as colocações da equipe dele nos campeonatos estão aí, a gente não precisa nem lembrar as pessoas, né? Que faz anos que ele chega entre os 5 primeiros do Brasileiro, e conquistando títulos e coisa e tal. Mas eu tendo a achar, ele precisa sair e o Grêmio precisa renovar também. Eu falo isso com tristeza, porque cara, vai ser muito ruim pro Grêmio, cara. O Grêmio vai ter que se reinventar e, cara, é muito difícil. É muito difícil ter um treinador que dá certo que nem ele, tu entende? Bom, haja visto no Inter aí, né? Qual foi o treinador que deu certo nos últimos anos? 4 anos, né, Carmelita? É exceção total, né? Um trabalho dessa longevidade. Quem deu certo nos últimos anos, tu pode pegar o Odair e o Cudê e o resto não deu certo. É isso aí. E mesmo assim, o que aconteceu, o circo tá pegando fogo, tu entende? Isso que eu falo, essa preocupação que eu tenho, sabe? Quando acontece uma mudança, é muito fácil no futebol dar errado. É muito fácil. Enfrentar aquilo que eu enfrentei nos anos 2000 no Grêmio, cara. Que era a mesma coisa no Inter, né? Os caras que estavam fora eram geniais e os caras que estavam dentro não prestavam. Mas eu tendo a concordar com o Carmelita. Eu acho que não vai rolar renovação para a próxima temporada. O Romildo fica até quando? Tem mais 2, né? 2 anos, né? 2 anos. Gosto bastante do presidente Romildo também. Acho que é um dirigente raro. Só isso mesmo. E eu, por mim, renovava já até o final do ano que vem com o Renato, mas eu sei que a torcida do Grêmio não vai, a maioria do torcedor do Grêmio não vai gostar muito dessa minha ideia. Não, acho que essa proporção já mudou um pouco. Mas eu acho que deveria agora, né, cara? Porque deveria ser até o final do ano, não. É que nem tu disse, ele vai rever o que depois do final dessa temporada, que vai acabar em fevereiro, quais são as possibilidades, é por aí mesmo. Acho que é por aí. E com ele também nunca teve problema de renovação, assim, né? Tirando um ano aí que demorou um pouquinho mais, que foi o ano que o Flamengo queria ele, né? Tirando daquele ano, o resto todos foram rápidas as renovações, né? Não teve muito problema. Eu suponho que ele só não renovou porque ele não quis, porque ele travou, porque eu acho muito difícil que o Romildo não queira, mesmo com alguns protestos da torcida. Acho que se o Renato quiser, ele fica. Também acho que naquele momento de instabilidade ficou claro, né? Quando ele puxou o Renato para aquela entrevista, ficou claro que ele está fechado com o Renato. Dobradinha é muito boa, muito boa. Tanto que não precisa de vice, né, cara? Não precisa de executivo, não precisa de nada. Brasileirão, a gente tinha dito, né, que esse ano ia ser mais achatado e tal, e realmente está sendo, né? Mas acho que tem 2 bloquinhos aí que estão se definindo, né? Acho que do 8º para cima
e do Botafogo para baixo, que é um outro grupo, um grupo de 3, eu acho que tá começando a se separar. Vocês não acham? Cara, assim, ó, eu acho que em cima ali vai ser uma briga boa. Acho que Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, acho que vão brigar mais pelo título mesmo. E embaixo, cara, vai ser uma briga de foice no escuro, porque muito perto de ganho, é muito, ninguém quer, é muito, hoje vai, amanhã é tu, não sei. Mas eu vou dizer assim, Carmelito, eu acho que não é a questão de ninguém quer, a gente brinca, né, eu brinco também, ninguém quer ganhar esse brasileiro, né, mas é que são situações, cara, muito atípicas nesse campeonato. Cara, a gente teve, eu tava vendo 60 atletas com Covid confirmado nessa rodada, né? 64, cara, olha isso, cara. E fora lesões, a gente tem visto muita lesão, cara, muita lesão muscular. É difícil, cara, é difícil. Ontem o jogador do Fluminense saiu também com 2 no joelho. Então é complicado, porque o jogo em cima de jogo é muito desgaste físico. Então fica tudo muito imprevisível. Aí tu vê, o Palmeiras pega um Goiás lá, aí tem um jogador expulso, aí tá o final do jogo se caminhando pro 0-0, perde um gol feito, o Palmeiras, um contra-ataque. Aí na bola, no último lance do jogo, o jogador do Goiás acerta um pombo sem asa no ângulo, gol, o Goiás ganha o jogo. O resultado é totalmente imprevisível. Então a gente vai ter muitas dessas mudanças aí de posições e de desempenhos também dentro do campeonato. Mas, Thiele, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Grêmio no Brasileirão. Eu acho que nunca teve, mesmo com a priorização das Copas, acho que o Brasileirão nunca teve tão ao alcance, assim, de pelo menos o Grêmio brigar, quanto nessa temporada. Porque, apesar dos empates, né, pesarem para deixar um pouco para deixar a pontuação mais para baixo, mas o Grêmio é um time muito difícil de ser derrotado também, né? A gente reclama dos empates, mas o Grêmio tem só 3 derrotas no campeonato. Só o São Paulo tem menos derrotas, que tem 2. Então, eu acho que isso é um ponto a favor do Grêmio também, acho que vai manter o Grêmio na briga, né? Eu acho que sim, e o principal ponto a favor é também essa pontuação muito parecida de quem tá na ponta, né? É a nossa sorte, digamos assim, daí com a sorte a gente tem sempre que somar a competência, né? Por exemplo, ontem a gente não podia ter perdido aqueles 3 pontos, porque eu considero que estava na mão, né? Mas tá, perdemos. Agora a gente tem que cuidar para não perder esse tipo de chance de ganhar, né? Porque do jeito que tá a tabela, tá bem favorável mesmo para todos os 8 que estão ali na frente, né? Então não dá para desistir. Acho que eu quero muito que o Grêmio acredite e que entre para ganhar cada jogo, assim, é a minha vontade. Eu só não vejo isso sempre sendo posto em prática. Acho que está sendo mais posto esse ano do que em outros anos, né? Se a gente visse assim, tem um jogo no Paraguai, mesmo que seja na quinta-feira, em outros anos era equipe completamente reserva, né? Nem viajaria o grupo titular, né? Eu acho que estão vendo essa janela aí. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, o Grêmio vai chegar no momento que ele vai ter que optar. Por quê? Porque o Grêmio vai chegar nas cabeças das competições. Na Copa do Brasil vai à final, não tenho a menor dúvida. A Libertadores eu acho que vai bem também. Eu acho o confronto com o São Paulo bem complicado. Vamos esperar. Minha opinião, talvez o brasileiro tá perto. Eu sou o cara que falei que ia decolar, que é possível chegar. Mas é que a gente olha para a tabela, o São Paulo está com 3 jogos a menos. O Atlético Mineiro só joga essa competição. O Flamengo está nos altos e baixos. O Inter nem se fala mais. Né? O Fluminense a gente viu. O Inter está fora. O Fluminense a gente viu, né? Mais um trabalho fantástico de Odair Real, mano. Uma pena. É verdade. Gurizada, mantendo a pauta de Brasileirão, ainda passar pro lado do feminino, teve o primeiro jogo da final do Kinderman contra o Corinthians, e como a gente também falou aqui, o Kinderman fez jogo duro, né? O jogo foi 0-0, o jogo da ida, e no próximo domingo tem o último jogo daí em Corinthians. E aí o negócio é mais difícil, mas tá aberto. Aberto. Tem o serviço, não? Caras que o jogo? Domingo, 6 de dezembro, 8 da noite. 8 horas. 8 da noite. Esse horário que a CBF adora agora. É absurdo, né, cara? Um jogo de final, é a final do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão do futebol feminino, e é colocado com concorrência de outros jogos do masculino, né? Estão com ódio das 16 horas, eu não entendo. Tem que colocar num horário exclusivo, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente pede.
provavelmente fosse mais cedo, ia passar novamente na ESPN, né? Exato. Esse horário eu já não sei. É esse tipo de apoio institucional que tem que ter de uma forma mais forte. Próximo campeonato brasileiro já tem patrocínio, né? A Tiele eu sei que acompanha bastante o feminino, né? A gente já se encontrou em estádio aí, acompanhando o Grêmio feminino. Teve também, Tiele, a divulgar o calendário do Gauchão feminino, né? Um campeonato bem esvaziado, vai durar menos de um mês, com 6 equipes apenas, mas tem um calendário, né? E também já tem um calendário aí de competições de base nacional também. Tiele, nessa temporada, a gente viu o Grêmio fazer um campeonato brasileiro bem seguro até, né? Diante da perspectiva que tinha, mas foi um grupo montado meio às pressas, né, com alguns problemas, e esse ano a gente não está vendo, né, uma movimentação, assim, pelo menos publicamente, visando a temporada seguinte. Olha, publicamente não, mas é porque se mostra muito pouco publicamente do futebol feminino, né? Quando quer comentar alguma coisa, quer buscar essa informação, tu tem que, fazer uma busca com uma lupa, porque o próprio site da Federação Gaúcha não atualiza muito bem para isso. A gente estava procurando na semana passada as primeiras partidas, né, do Gauchão, e só foi encontrar no Twitter. Ou seja, a página estava lá qualquer coisa, umas notícias antigas, ou na verdade o setor de notícias eles nem usam. Então, falta um pouco essa visibilidade, assim, ó, que é um chover molhado, né? Uma coisa que a gente já sabe que é assim mesmo e o que tem que fazer é resistir e lutar contra isso, né? Sempre tá exigindo e tal. Mas, não, o que se fala nas internas é que vai ter chance para as meninas da base, né? Que eles já estão procurando fazer essa renovação com meninas da base. E também vai ter mais investimento do Grêmio, né? Essa é a promessa para o ano que vem. Vai ter mais investimento financeiro por parte do Grêmio. Então, é nisso que a gente espera, né? A gente sabe que também eles não são muito apressados na hora de fazer essas contratações. Eu imagino que agora, para esse início de gauchão, que já é na semana que vem, né? Dia 29 começa, não vai ter muita novidade. Então, a gente tem aí 2 nomes que foram sondados no início da semana passada, ainda não tem muita. Então, para esse início, eu acho que realmente está nisso, assim, está parado. Mas existe uma expectativa para o ano que vem, né? Por essas promessas de investimento financeiro, principalmente. Isso aí, e a gente daí tem que ficar em cima e cobrar, né? E é algo que a 77 faz muito bem, né? Pelo menos até onde eu participo e acompanho. E que nem tu falou, né? Falta visibilidade até para notícia, né? Muitas vezes a gente fica sabendo das coisas, mais por assim, né? Alguém das internas que solta alguma coisa, né? Ou acompanhando pessoalmente alguma jogadora. Então falta um tanto. O que me preocupa não é tanto em relação ao gauchão, assim, mais imediato, né? Que é o gauchão desse ano ainda. Mas é a diferença, por exemplo, de investimento e planejamento que tem um clube, por exemplo, como o Corinthians. É claro que o trabalho lá já tem muito mais tempo que o Grêmio e tal, mas se a ideia é crescer, esses processos têm que ser melhor planejados, né? Porque as principais jogadoras acabam já pensando na próxima temporada e tal, e o Grêmio tem que se mexer mais em relação a isso, porque acho que tem que qualificar mais esse grupo, né? Principalmente em relação às saídas. O gauchão, o Grêmio vai jogar com categoria vai montar a equipe com o que tem de categoria de base, com o lugar daquelas que saíram, é isso? Vai ser praticamente isso, Carnito, porque eu acho que eles vão ter que liberar uma boa parte das jogadoras, né, para ter algum período de descanso aí e tal, e também pelo tamanho do grupo, né? Tinha muita gente lesionada, com lesão grave, não vai fazer voltar, né, precipitadamente para fazer um gauchão aí que vai durar menos de um mês, um jogo, 3 semanas. Elas estão treinando, né? Elas estão treinando força, treinando para partida, assim, também. Todas que estão podendo jogar estão treinando. A questão é que a gente tem também que contar com o episódio Covid, né? Que de vez em quando a gente perde uma ou outra e elas não voltam no mesmo ritmo de jogo. Todas elas que quem pegou diz que voltou e não consegue correr como corria antes. Então, essa é uma preocupação que eu acho que por isso teria que se priorizar para contratar, trazer gente agora, já, porque a gente vai ter essas baixas, né? E na última partida contra o Corinthians, a gente já não tinha ninguém no banco, tinha 3 jogadoras no banco, uma era goleira. Então ela não tinha nenhuma opção para fazer substituição, né? Isso é uma coisa que tem que se contar também para esse início. Triste, né? Esse negócio da Covid, cara.
Gurizada, a gente já gravou por bastante tempo, eu vou encaminhar então os recadinhos finais com a projeção para os jogos da Libertadores de meio de semana, pode ser? Bora lá. Pode. Beleza, então, mano, vamos começar por ti. Vamos ter aí o jogo que vem primeiro, né? Inter e Boca no Beira-Rio. E já o teu recado final. Eu quero agradecer ao Inter que vai fazer eu gastar pouco, né? Eu tive que assinar esse picaretagem pay-per-view da Libertadores, mas vai ser só por 2 jogos, então eu queria agradecer ao Inter, fazer eu economizar dinheiro. O Inter vai perder pro Boca. O Inter deveria, inclusive, jogar com o time reserva contra o Boca e priorizar o Brasileirão para fazer os 9 pontos restantes. E é isso, cara. Não tem muita perspectiva, não. Espero que o Abel se recupere da Covid e que volte pro Rio de Janeiro, né, cara? Vai descansar com a esposa dele, porque não tem mais condição também, né, cara? Não é mais treinador. Infelizmente, o tempo chega para todo mundo, né, cara? E o Abel, acho que tem uma história muito bonita no Inter para ficar tendo que aguentar essa situação que a gente tem hoje. Não, ele não merece isso. Essa é a verdade. Então, o que eu espero, minha perspectiva é essa, que o Inter perca pro Boca, que seja eliminado. E nem, pô, é bom que se perder já no Beira-Rio, já manda o Sub-23 pra Argentina, né, cara? Economizar tempo e as pernas do jogador para eles focarem só no Brasileirão. E resto é isso, pessoal, se cuide, porque a Covid tá pegando, tá cada vez pior. Se cuidem mesmo, porque a gente tem que sobreviver, velho. Tem que sobreviver. É isso aí. Carmelito. Bom, eu acho que, como humano, não tenho muita expectativa do Inter. Acho que seria bom para o clube não tomar uma saranda do Boca Juniors. Também não vem lá grandes coisas no campeonato, só que vem muito melhor que o Inter, que está nessa bagunça toda. Gostei muito do discurso do Grêmio em relação ao Guarani. Inclusive, o Renato lembrou o América Mineiro. Tem que ter cuidado mesmo, porque o Grêmio tem um time melhor, mas futebol se decide nas 4 linhas. 0 chance do Grêmio ser eliminado pelo Guarani. 0. Também acho, só que no futebol tudo pode. E como humano também gostaria de pedir para todo mundo se cuidar, porque o troço tá feio e os retardados não conseguem entender que é uma pandemia que tá matando gente pra caramba e tá deixando um monte de gente muito doente. Vai explodir o sistema de saúde, então se cuida. Isso aí. Boa. Tchelle, quero te agradecer a participação, ter aceito o nosso convite. E quero pedir para tu dizer o que tu espera desse jogo do Grêmio com o Guarani no Paraguai e também falar sobre o que tu quiser mais, que ficou faltando, enfim, quer divulgar o coletivo, a torcida, fica à vontade. Gostou de participar, né? Ah, sim. Pode falar a verdade? Claro, claro. Não, começando pelo Grêmio, então, contra o Guarani, né? Ou melhor, Guarani e Grêmio. Eu tava pensando em jogar assim, eu vou jogar um 0-0, vai ser um jogo meio fechado e tal, o Grêmio vai tentar se cuidar pra não tomar gol e tal, mas vou ser otimista, porque hoje, acho que tá valendo ser otimista hoje, não sei. Então eu vou tentar um 1-0, vai ser 1-0 pro Grêmio, lá, e a gente vai ver super otimista pra decidir em casa e tal. E quanto ao convite, agradeço mais uma vez. É muito bom, sobretudo quando o Vicente falou no início, né? De eu ser a primeira mulher e isso ser um retrato enfim, um sintoma de machismo, né, na sociedade. É muito importante vocês darem esses espaços para mulheres, porque um desses sintomas de machismo é que a gente se sinta muito insegura para falar de futebol especificamente, ou de política, de qualquer tema em que o homem seja já naturalmente aceito, né? Em que o homem sempre acerte mesmo errando. Então, parece que sempre a gente não vai saber o que falar, eu não estou preparada, eu talvez fale e ninguém me entenda, ou seja mal interpretada, enfim. É uma porção de medos que eu acho que a gente tenta ir quebrando ao passar do tempo, e é importante ter esse apoio também de quem entende isso como um problema social, né? Então, agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. E, enfim, agora eu vou acompanhar vocês. Vou ficar aqui, enfim, mandando os recados quando eu ouvir os comentários. Muito obrigada. Valeu, legal. Eu te agradeço. Ô Vicente, vamos fazer uma brincadeirinha só aqui. Vamos fazer os resultados aí da Libertadores. Vamos colocar aí só pra gente brincar. Depois tu edita aí.
Não, eu vou deixar ele, sem edição. Beleza? Vai aí. Então. Palpitão, começo? vai fazer. Começa tu aí. Começo? Cara, a minha vibe é sempre PS gremista, né, cara? Eu comemoro o resultado de sorteio e no minuto seguinte eu tô pensando, puta, a oportunidade de fiasco é pior. Vale de todos, eu quero de todos. Atlético Paranaense e River Plate, o que dá? Muito complicado isso aí, mano. Não, vamos botar na reta. Tá, então tu coordena aí que eu não tô com os jogos aqui. Beleza, não, eu tô com o jogo aqui na minha frente. Atlético Paranaense e River Plate. 2-0 River. Quito e... Liga de Quito e Santos, LDU e Santos. 1-0 LDU. Racing e Flamengo. O jogo do Mauro César, esse aí? Isso, esse eu quero ver. 1-1. Delfim e Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Tá. Del Valle e Nacional. Um jogo, hein? Tá. 2-1 Del Valle. Inter e Boca. Inter e Boca? 1-1. Tá, beleza, bom palpite. Vai, Carmelito, Atlético Paranaense e River Plate. 2-0. LDU e Santos. LDU 1-0. Racing e Flamengo. Racing 1-0. Ó. Delfim e Palmeiras. Palmeiras 1-0. Independiente, Del Valle e Nacional. Ai, meu Deus. Bom, vai lá. Inter e Boca. 2-0 Boca. Ó. Kelly, vamos lá, agora é tudo contigo, os palpites. Começamos então, Atlético Paranaense e River. 2-0 River. LDU e Santos. 1-0 LDU. Racing e Flamengo. 1-0 Flamengo. Delfim e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Del Valle e Nacional. 0-0. Quero ver agora com o coração ou com a razão. Inter e Boca. Não, acho que o Inter vai se fechar. Vai ser 2-1 pro Boca. Esqueci de perguntar do Guarani e Grêmio. Guarani e Grêmio pra vocês. Eu já tinha respondido. Eu aposto em 1-0 Grêmio. E tu, Vicente? Vou no 1-0 Grêmio também. Tu, Carmelito? 2-0 Grêmio. Vou dar os meus palpites agora, então. Atlético Paranaense e River Plate. 2-1 River Plate, tá? Santos e LDU. 4-1 pra LDU. Hoje vai pegar o Santos. Racing e Flamengo. 2-1 Racing. Delfim e Palmeiras. 3-0 Palmeiras. Del Valle Nacional. 2-1 Del Valle. Boca e Inter. 3-1 Boca. E Grêmio e Guarani do Paraguai. 3-0 Grêmio. Que vacina, hein, mano? Te puxou nessa aí. Me cobrem. Tá bom. Então tá, gurizada. Terminamos então com esse palpitão, agradecendo de novo a Tiele. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta com mais um debate esportivo de Três Teses. Valeu, abraço. Um abraço.